Desde que você nasceu, ensinaram uma estratégia silenciosa para controlar sua mente. Disseram quem você deveria ser, o que deveria pensar, o que deveria desejar. Construíram dentro de você uma identidade que parece real, mas existe um segredo perturbador. Talvez nada disso seja você. O maior segredo que esconderam de você não está no mundo. Está dentro da sua própria mente. O inimigo que rouba sua paz, destrói seu foco, sabota seus hábitos e enfraquece sua presença. Não é uma pessoa. É a voz na sua cabeça que você chama de eu. E o mais perigoso? Você passou a vida obedecendo essa ilusão. Neste vídeo, você vai descobrir a estratégia oculta usada pelos homens mais sábios da filosofia e do estoicismo para dissolver o ego, recuperar o autocontrole e acessar um tipo raro de poder interior que nasce do silêncio. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo invisível de pensamento, comportamento e sofrimento. Elas chamam isso de personalidade, chamam isso de destino, chamam isso de vida. Mas na psicologia mais profunda da mente, isso tem outro nome: condicionamento. Toda ansiedade, apego, ciúme, necessidade de controle, carência por respeito, medo do futuro e obsessão por segurança nascem da mesma fonte: a identificação cega com a própria mente. É aqui que o mistério começa, porque a mente é útil para criar estratégia, disciplina, foco e sobrevivência no mundo externo. Mas quando ela assume o poder sobre sua autoconsciência, nasce o ego, a ilusão de um eu separado, frágil e faminto por validação. E é exatamente nesse ponto que o homem perde sua presença, sua honra e sua autoridade interior. Os sábios do estoicismo, da filosofia oriental e do autoconhecimento sempre apontaram para a mesma direção. O verdadeiro poder não nasce do pensamento, mas do silêncio que existe antes dele. Aqui está a primeira verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. Nem todo conhecimento liberta. Em muitos casos, ele aprisiona. Desde cedo, você foi condicionado a acreditar que evoluir significa acumular mais informação, mais técnicas, mais estratégias, mais livros, mais respostas. A mente moderna foi treinada para correr atrás de fórmulas de poder, disciplina, influência e controle. Mas existe um mistério oculto por trás disso. Quanto mais a mente acumula conceitos sem consciência, mais ela fortalece a própria prisão. Cada nova crença, cada nova opinião, cada nova identidade construída vira apenas mais uma parede dentro do labirinto mental. Você troca uma narrativa por outra. Sai de uma mentalidade limitada para outra versão mais sofisticada da mesma limitação. Parece evolução, mas muitas vezes é apenas ego, usando o conhecimento como máscara. Esse é o segredo que poucos percebem. O ego adora conhecimento, porque ele usa a informação para sobreviver. Ele se veste de filosofia, se veste de estoicismo, se veste de sabedoria, se veste até de autoconhecimento. Mas no fundo continua sendo o mesmo mecanismo psicológico. A necessidade de sustentar uma imagem de quem eu sou. E enquanto essa imagem existir, o sofrimento continua. Porque a dor não nasce apenas do que acontece fora. Ela nasce da história que a mente cria sobre o que acontece. O pensamento diz: isso é meu. Eu preciso manter. Não posso perder. Preciso provar meu valor. Preciso ser respeitado. E dessa narrativa nascem o apego, o medo, o ciúme, a possessividade, a ansiedade e a perda do foco. É por isso que tantos homens buscam poder exterior, autoridade e respeito, mas continuam vazios por dentro. Eles fortaleceram a mente, mas nunca tocaram a consciência. Alexandre Magno aponta exatamente para essa virada. A verdadeira revolução interior não é reprogramar a mente, é perceber que você não é a mente. Essa é a ruptura mais desconfortável e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Porque no momento em que você observa o pensamento sem se fundir com ele, algo muda. Surge presença, surge autocontrole, surge silêncio, surge uma força que não depende de validação, influência ou domínio sobre os outros. Esse é o início do poder real. O homem comum busca respostas. O homem desperto aprende a permanecer no vazio entre uma resposta e outra. E nesse silêncio, algo raro acontece. A mente perde autoridade. O ego perde alimento. O medo perde força. E pela primeira vez, você começa a sentir a vida sem os filtros do passado,
sem as correntes do condicionamento e sem a compulsão de controlar tudo. A maior estratégia não é pensar melhor, é saber quando silenciar a mente para que a verdade apareça. Depois de perceber que a mente pode usar o conhecimento como uma máscara, surge a segunda revelação mais desconfortável. O ego transforma tudo o que toca em posse. Pessoas deixam de ser pessoas, viram extensão da sua carência, viram validação, viram segurança emocional, viram território. É aqui que muitos confundem amor com apego, liderança com controle e respeito com medo. O ego sussurra que proteger é possuir, que amar é prender, que influência é dominar, que autoridade é impor silêncio nos outros. Mas toda vez que você tenta controlar aquilo que chama de meu, nasce o sofrimento. Meu relacionamento, minha família, minha imagem, minha honra, meu futuro, meu status, minha estabilidade. Repare na psicologia invisível por trás disso. Quanto mais forte o meu, maior o medo da perda. E quanto maior o medo, mais a mente cria estratégia para vigiar, controlar, prever e manipular. É assim que o homem perde a paz. Ele até pode parecer forte por fora. Disciplina, presença, postura, autocontrole. Mas por dentro, está em guerra constante com a possibilidade de perder aquilo que acredita sustentar sua identidade. Essa é a armadilha silenciosa do ego. A mesma mente que promete segurança cria ansiedade. A mesma necessidade de respeito cria hipervigilância. A mesma busca por poder gera escravidão emocional. E isso não acontece apenas nos relacionamentos. Acontece com dinheiro, com hábitos, com reputação, com posição social, com liderança, até com a própria imagem de masculinidade. O homem começa a viver para proteger uma versão mental de si mesmo. E quanto mais ele protege essa construção, mais distante fica da própria essência. Alexandre Magno toca num ponto brutal. A mente busca zonas de conforto porque teme o mistério da vida. Ela quer previsibilidade, quer garantias, quer certezas sobre amanhã, quer controle absoluto sobre o comportamento dos outros. Mas a vida não respeita essa necessidade. A vida é movimento, mistério, impermanência, insegurança. E lutar contra isso é lutar contra a própria realidade. Quanto mais você tenta controlar a vida, menos poder real você tem sobre si mesmo. Porque o verdadeiro autocontrole não é dominar o mundo externo. É manter presença quando tudo ao redor muda. É aqui que a sabedoria do silêncio supera a compulsão do ego. O homem forte não é aquele que controla todos ao redor. É aquele que não perde a própria consciência no caos. Quando o ego enfraquece, o relacionamento deixa de ser prisão e vira compartilhamento. A família deixa de ser posse e vira honra. A liderança deixa de ser imposição e vira influência natural. O respeito deixa de ser exigido e passa a ser consequência da presença. Esse é o ponto onde a mente começa a perceber algo perturbador. Talvez o sofrimento nunca tenha vindo das pessoas, do futuro ou das perdas. Talvez ele sempre tenha vindo da tentativa desesperada de transformar o mistério da vida em algo controlável. E então surge a virada que desmonta toda a ilusão construída pela mente. Você não é o fazedor da vida, você é aquilo que observa. Pense por um instante. Seus pensamentos mudam, seu humor muda, seus desejos mudam, seus hábitos mudam, seu corpo muda. Sua identidade muda com o tempo. Mas existe algo que permaneceu presente em todas as fases. A mesma presença que observava você na infância, observa você agora. O mesmo silêncio que percebeu suas dores, seus medos, suas quedas, sua busca por respeito, sua luta por disciplina, sua construção de autoridade e até sua máscara de força, continua aqui. Isso revela um segredo profundo da filosofia e do autoconhecimento. Se tudo muda, você não pode ser aquilo que muda. A mente conta histórias. O ego cria personagens. O passado monta narrativas. A psicologia condicionada produz comportamentos automáticos. Mas existe algo anterior a tudo isso. A consciência. Alexandre Magno aponta para esse mistério ao tocar no ensinamento de Ramana Maharshi. O corpo-mente age, pensa, fala, reage e vive a experiência humana. Mas você é a testemunha silenciosa dessa manifestação. Essa percepção muda completamente a forma como você encara poder, sofrimento e autocontrole. Porque quando você acredita ser o personagem, cada perda parece destruição. Cada crítica vira ameaça. Cada mudança vira medo.
Cada rejeição atinge sua identidade. Mas quando você repousa na presença, algo extraordinário acontece. Você percebe que o sofrimento psicológico depende da fusão com a narrativa mental. Sem identificação, o pensamento perde força. Sem apego, o medo enfraquece. Sem personagem, o ego não encontra onde se sustentar. É aqui que nasce um tipo raro de poder, a autoridade de quem não precisa provar nada. Essa é a verdadeira influência. Não a influência construída por performance, status ou controle externo, mas a influência silenciosa de quem carrega a presença. O homem que alcança isso fala menos e impacta mais, reage menos e observa mais, busca menos validação e transmite mais respeito, controla menos os outros e domina mais a si mesmo. Essa é a liderança que nasce da consciência. E aqui está a virada mais desconcertante de todas. A liberdade que você buscava fora sempre esteve escondida no observador silencioso dentro de você. A mente quer respostas, a presença apenas vê. O ego quer segurança, a consciência aceita o mistério. O personagem busca poder, o observador já é poder. Quando isso é compreendido, a vida deixa de ser uma batalha constante entre passado e futuro. Surge foco, surge clareza, surge disciplina verdadeira, surge sabedoria. Não a sabedoria do acúmulo, mas a sabedoria do vazio. O silêncio deixa de ser ausência de som e se torna presença absoluta. Nesse ponto, você deixa de viver como alguém perseguido pela própria mente e começa a caminhar como alguém guiado por consciência, honra e propósito. No fim, a maior estratégia não era conquistar o mundo, era conquistar a si mesmo. Durante toda a vida, a mente ensinou você a lutar guerras invisíveis, buscar respeito, defender a imagem, proteger o ego, controlar pessoas, prever o futuro, acumular respostas. Mas a verdade mais profunda sempre esteve escondida atrás de tudo isso. Quem sofre não é a consciência, é o personagem que a mente construiu. O medo da perda, a necessidade de influência, a obsessão por autoridade, a carência de validação, a ansiedade pelo amanhã e até a compulsão por poder nascem da mesma raiz, a crença de que você é a narrativa que sua mente repete. E talvez esse seja o maior segredo que a maioria jamais percebe. O sofrimento psicológico não se sustenta sozinho. Ele precisa de identificação. Precisa que você acredite em cada pensamento. Precisa que você transforme memórias em identidade e projeções em destino. Sem isso, ele enfraquece. Quando você aprende a observar sem se fundir, o caos perde autoridade. O ego perde alimento. O passado perde domínio. E o futuro deixa de governar suas emoções. É nesse ponto que nasce a verdadeira disciplina. Não a disciplina forçada pela dor ou pelo medo, mas a disciplina silenciosa de quem finalmente encontrou presença. A presença gera foco. O foco fortalece a mente. A mente alinhada gera autocontrole. O autocontrole sustenta hábitos. Os hábitos constroem honra. E a honra revela propósito. Esse é o caminho do poder real. Não o poder que domina os outros, mas o poder que dissolve a escravidão interna. Alexandre Magno nos lembra que a vida nunca foi feita para caber nas zonas de conforto da mente. A vida é mistério, movimento, impermanência, insegurança. E, paradoxalmente, é justamente quando você para de lutar contra isso que encontra a paz. O silêncio deixa de ser vazio. Ele se torna sabedoria, se torna estratégia, se torna liderança, se torna presença. Porque o homem mais perigoso não é o que fala alto, impõe medo ou busca provar força. É o homem que venceu a guerra dentro da própria mente. Quando isso acontece, o mundo externo pode até continuar em caos, mas por dentro existe uma fortaleza que não depende de aplauso, status, riqueza ou controle. Existe apenas consciência, e consciência é o único poder que o ego jamais consegue possuir. Então, da próxima vez que a mente tentar arrastar você para o medo, para a posse, para a ansiedade ou para a necessidade de provar algo, apenas observe. Porque talvez o verdadeiro segredo nunca tenha sido fazer mais. Talvez sempre tenha sido silenciar, para ver quem realmente está aí. Se essa mensagem falou com você, comente "Eu observo". Isso vai mostrar que você não quer mais viver como prisioneiro da própria mente. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, envie este vídeo
para alguém que está em guerra com a própria mente e precisa recuperar o seu verdadeiro poder interior. E se você quer transformar essa consciência em disciplina, foco, autocontrole e alta performance na vida real, eu preparei um passo a passo prático de 91 dias para reconstruir sua mentalidade, seus hábitos e sua presença. Clique no vídeo acima e comece hoje a revolução que pode mudar os próximos 3 meses da sua vida.